Oi pessoal, meu nome é Aline Gimenez, do canal Juntos Lado a Lado. Esse é o 6º vídeo da série baseada no livro Decidindo Amar, de Gary Smalley e John Trent. Muitos casais, depois de anos de casados, sentem que seu casamento secou. Parece que nada mais vai sair dali. Talvez você se sinta assim agora, em relação ao seu casamento. Muitas vezes o motivo é que o diálogo significativo secou. Lembra do meu curso de cuidar de orquídeas? Onde eu aprendi a adubar? Eu também aprendi a regar. Você não deve regar a orquídea com pouca água, não. Você deve colocar embaixo da torneira e deixar encharcar bastante o vaso. E depois você deixa escorrendo para tirar todo o excesso de água. É assim que se rega, para que a orquídea fique forte. Assim também é no seu casamento. A água que vai fazer o seu casamento crescer forte é o diálogo significativo. Conversar para valer. É isso. Todo relacionamento amoroso e significativo precisa da ingestão contínua da água do diálogo significativo. Senão, ele vai simplesmente secar. Mas, se a conversa significativa é tão importante, por que a comunicação entre marido e mulher é tão difícil? Por que muitas vezes aprendemos o que não falar em vez de aprender o que falar? Há várias formas de ter uma comunicação significativa. Aqui nós vamos ver algumas delas. A primeira forma é não tentar adivinhar o pensamento do outro e não esperar que o outro adivinhe o que você está pensando também. A diferença entre a má comunicação e a comunicação significativa, muitas vezes, é a decisão de não achar que é óbvio o que você está pensando. Nós já vimos que nada é óbvio, lembra? Talvez você pense, mas meu marido ou a minha esposa é tão inteligente, será que ele não entendeu isso? Isso não tem nada a ver com inteligência. Isso tem a ver com a história de vida dele, que faz com que ele pense de forma diferente de você. Por isso que temos que conversar para saber o que o outro está pensando de verdade. Provérbios 18:13 diz: falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Então, é importante conhecer de verdade os fatos. Tenha certeza de que o seu cônjuge conhece todos os fatos que você explicou direito, para que ele não passe vergonha ou diga bobagem. Da mesma forma, tenha certeza de conhecer todos os fatos antes de falar, para não passar vergonha você também e não falar bobagem. Segunda forma de ter uma comunicação significativa é aprender a falar a língua do outro. No último vídeo nós falamos sobre a linguagem do coração, lembra? O que a maioria das mulheres fala. Para aquela pessoa mais racional, seja ela o homem ou a mulher, muitas vezes é difícil entender a frustração ou o sofrimento ou até mesmo o entusiasmo daquele que é mais emocional. Mas ficar bravo com o outro e achar que é um insensível não vai fazer o outro mudar. Cada pessoa se expressa de uma forma, e se o seu cônjuge é diferente de você nesse aspecto, ótimo! Assim você vai aprender com ele a falar outras linguagens para que você possa se comunicar melhor com todas as outras pessoas com quem você convive. Você deve aprender a ouvir com o coração aquela pessoa que fala com o coração e a ouvir racionalmente a pessoa que fala racionalmente. Há formas diferentes de se comunicar e isso não é um problema. Uma outra forma da gente ter uma comunicação significativa é testar o grau de umidade. Como assim? No meu curso de orquídeas, a professora disse: você quer saber se a sua orquídea precisa de água? Coloque o dedo no vaso e sinta o substrato ou a terra. Se estiver seco, regue. Então você deve colocar o dedo e tocar o seu cônjuge para saber se ele está seco. Cada pessoa precisa de uma necessidade diferente de conversa. Nós já vimos que as mulheres normalmente precisam de mais do que os homens. Mas quanto de conversa será que seu cônjuge precisa? Você sabe?
Não importa quem precisa mais, se é o homem ou se é a mulher. O importante é que quem precisa receba a dose diária de conversação de que tanto precisa para sobreviver. Talvez você esteja pensando, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para ficar parado conversando. Você pode aproveitar o tempo que vocês estão juntos, por exemplo, preparando a refeição, ou sentados à mesa, ou se preparando para ir trabalhar, ou arrumando a casa e limpando a casa. Durante esse tempo, vocês podem aproveitar para conversar, para ter conversas significativas também. Se você somar o tempo que gasta fazendo todas essas atividades, você vai ver que sim, você tem tempo para conversar. Descubra momentos que podem ser usados para conversar e assim você estará mostrando para o seu cônjuge que ele é importante para você e o casamento é prioridade na sua vida. Uma outra forma de ter uma comunicação significativa é usar figuras de linguagem. Como assim? Se o seu cônjuge tem dificuldade de entender o que você está sentindo, o que você está pensando, então você pode fazer como Jesus, usar figuras de linguagem. As figuras de linguagem têm a capacidade de ativar ao mesmo tempo a emoção e o intelecto da pessoa. A Bíblia tem muitos exemplos de figuras de linguagem que foram usadas para tocar o coração das pessoas. Eu, por exemplo, aqui falando das orquídeas, estou usando uma figura de linguagem para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Quando Davi pecou, o rei Davi, quando ele adulterou com a Batseba e teve um filho com ela, Deus mandou o profeta Natã repreender Davi. Mas Natã não chegou logo dando uma bronca em Davi, não. Primeiro ele fez com que Davi entendesse a gravidade do que ele tinha feito. E para isso ele contou uma história. Veja lá, está em 2 Samuel 12. Diz assim: Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: Havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Davi tinha muitas mulheres e roubou a única mulher de Urias, que era um servo leal de Davi. Você viu a reação de Davi ao ouvir a história? Imagine como teria sido diferente a reação se Natã chegasse logo dando uma bronca nele. Talvez ele não entendesse. Ele não entendesse a gravidade do que ele tinha feito. Mas essa história o ajudou a entender. Figuras de linguagem são formas poderosas de atingir o coração e a mente dos nossos queridos. Se você compartilha um sentimento, que é uma linguagem do coração, com alguém que não entende esse sentimento, ele vai responder com fatos, o que vai fazer vocês ficarem num círculo vicioso e não vão chegar a lugar nenhum. Experimente contar uma história que faça sentido para a pessoa, para demonstrar o que você está sentindo. Figuras de linguagem podem ser muito eficientes, mas você precisa praticar para aprender a usar com tranquilidade. É como aprender a dirigir. No começo a gente se atrapalha com os pedais e as marchas, mas depois de um tempo se torna automático. Assim é o uso das figuras de linguagem. No começo pode ser difícil achar uma forma de expressar aquele sentimento que você quer passar, mas depois de algumas vezes vai se tornar bem mais fácil. O meu marido, ele costuma usar figuras de linguagem que tem a ver com a minha formação, que é a arquitetura. E assim, quando eu não estou entendendo uma coisa direito, ele me explica de uma forma que fica muito claro para mim. Sempre funciona. Então, procure uma figura de linguagem que tenha a ver com o seu cônjuge e tudo vai ficar muito claro para ele. Bom, a última forma de comunicação que nós vamos colocar aqui, ela é muito importante. É a comunicação ativa. O que é isso? É uma técnica que nos ajuda a entender exatamente o que a pessoa quis dizer.
Ela desacelera o diálogo, você vai mais devagar na conversa, mas aí os dois conseguem se entender muito melhor. Quando você quase estiver entrando numa discussão, ou quando você quiser realmente uma conversa significativa, ou quando você quiser esclarecer e não complicar as coisas, pratique a comunicação ativa. Você vai evitar muitos e muitos mal-entendidos. Como é que é essa comunicação ativa? Primeira coisa, você tem que tentar reconhecer qual é o problema real por trás daquela fala. Se você estiver tendo uma discussão e tiver dificuldade em entender o ponto de vista do seu cônjuge, honre o seu cônjuge, dando a ele a oportunidade de explicar melhor, de esclarecer essas afirmações que ele fez antes de você responder grosseiramente. Mostre que você está realmente interessado em entender e não só em ganhar a discussão. Muitas vezes o problema real nem foi falado. Ele está subentendido na cabeça da pessoa e ela não conseguiu expressar. E você muitas vezes fica pensando, mas por que ele está falando isso? Você não entende, porque você ainda não chegou no ponto. Qual é o problema? Então, procure entender qual é o problema real. Provérbios 20:12 diz: ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Então, o Senhor te deu ouvidos para ouvir. Aprenda a ouvir com atenção o seu cônjuge e você verá a diferença que isso vai fazer na sua vida. Outro aspecto da comunicação ativa é dizer com suas palavras o que a pessoa disse. Depois que a pessoa disse tudo o que tinha que falar, então você fala assim, tá, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer isso, isso, isso? E aí você vai se surpreender, porque muitas vezes a pessoa vai dizer, não foi isso que eu quis dizer. Tá, então me esclarece o que você quis dizer. Aí a pessoa vai dizer com outras formas, com outras palavras, de outra forma, e aí você vai realmente entender o que ele quis dizer. Então você vai estar validando aquilo que você achou que tinha entendido. É muito importante ter certeza de que você entendeu antes de discutir por um assunto que talvez vocês até concordem. Um outro aspecto da comunicação ativa é não falar demais. Quando nós falamos demais, muitas vezes nós nos atrapalhamos e o que é realmente importante fica perdido no meio de um monte de palavras inúteis e vazias que nós falamos. Por isso, forme frases curtas. Pense antes de falar. Pense no significado das palavras que você vai estar usando. E aí você vai falar menos e vai ser mais direto ao ponto. Eu, por exemplo, falo muito, costumo falar demais, mas aqui no canal eu me esforço para falar menos e com mais clareza, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Tente fazer isso com o seu cônjuge, você vai ver que vai fazer diferença também. Falar menos e ouvir mais é uma das atitudes mais amorosas que você pode fazer pelo seu cônjuge. Ouça com atenção e fale menos. Talvez você pense, mas para que tanto esforço? A gente não se entende mesmo, nós somos tão diferentes que eu acho que não vai dar certo, a gente nunca vai se entender. Não pense assim. Lembre-se que as diferenças de vocês podem tornar o casamento mais forte. Se você aprender a ter diálogos significativos, essa comunicação boa vai ajudar você não só no seu casamento, mas em todos os seus relacionamentos, com seus pais, seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho. Todos serão beneficiados pela boa comunicação que você vai desenvolver. Até mais!